Olá, amigos, a paz do Senhor. O nosso tema hoje é sobre julgamento. Temos o direito de julgar alguém? A própria palavra de Deus responde, porque a Bíblia, ela explica a Bíblia. Então, nós temos respostas para tudo. Aqui no livro de Mateus, capítulo 7, dos versículos de 1 a 5, fala sobre julgamento. E é o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, inicia dizendo: não julgueis para não serdes julgados. Mas, na verdade, todos seremos julgados, todos nos apresentaremos diante de Deus para acertarmos as nossas contas. Isso é uma contradição? Não é uma contradição, porque isso aqui está num determinado contexto. E muitas vezes a pessoa interessa por um versículo e analisa isoladamente, às vezes até para servir daquele versículo em causa própria. Mas não podemos fazer isso, porque vários versículos dentro da Bíblia corroboram para esclarecer outros. Então não há contradição de maneira alguma. O Senhor não se contradiz na sua própria palavra. Então, fala que com o critério com que julgar, sereis julgados. É o seguinte: o Senhor estava falando para muitas pessoas, entre as quais estavam os fariseus. Eles se achavam espiritualmente superior a outros, mas eles, embora dissessem que cumpriam a lei de Moisés integralmente, eles não viviam de acordo com a vontade de Deus. Então, aqui é uma situação complicada de hipocrisia. E eles estavam presentes e gostavam de julgar, de exortar, até mesmo ao Senhor Jesus. Então, a hipocrisia era muito grande, era presente ali naquele momento. Então, o Senhor Jesus adverte que com essa medida que eles estavam julgando, também eles seriam julgados com o mesmo critério. Então, o Senhor estava avaliando ali, analisando ali a situação deles. Por isso que o Senhor fala sobre a medida. Porque tu vês o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Argueiro é um cisco. Então o Senhor fez uma comparação. Eles tinham um, uma trave em seu próprio olho, o que quer dizer que eles não enxergavam direito. Impossível. Então, essa expressão aqui do Senhor é para mostrar que eles não tinham condição nenhuma de fazer o que eles estavam falando. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro, ou seja, o cisco, do olho do teu irmão. Em outras passagens, o Senhor nos aconselha e nos permite julgar. Só que ele faz algumas observações sobre como julgar, sobre o critério para esse julgamento. Ele fala para não julgarmos segundo a aparência, porque a aparência engana, já diz o ditado, e nós podemos enganar e fazer uma avaliação errada, porque na verdade julgar em seu sentido primitivo significa avaliar, analisar. Então, se nós não analisamos ainda, se não refletimos sobre algum comportamento, sobre algum fato, não podemos ir dando a nossa opinião e falarmos aleatoriamente sobre isso. Inclusive, o Senhor diz também que é para julgarmos segundo a reta justiça. Então, ele está aqui permitindo o julgamento. Como que é julgar de acordo com a reta justiça? A reta justiça é a palavra de Deus. Então, qualquer pessoa que for confrontada, qualquer fato
que for comentado, que for avaliado, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. É o critério correto, porque o nosso manual é a Bíblia. Então, se não está de acordo com a Bíblia, aquele comportamento, aquela fala, aquela pregação, está errado, porque não podemos concordar com o que está em desacordo com a palavra de Deus. Na igreja de Bereia, os bereanos, eles eram muito aplicados. E quando alguém pregava para eles, eles conferiam na palavra se o que a pessoa falou, se aquele que estava pregando falou, estava de acordo com as escrituras. O que nós devíamos continuar fazendo, porque há muita heresia sendo pregadas, tanto na internet como em algumas igrejas. E nós temos que estar atentos se aquela fala está de acordo com a vontade do Senhor. Também há uma passagem em que Paulo diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Paulo entregou Alexandre e Himeneu para Satanás. Então, isso quer dizer que esses homens, eles estavam afrontando a palavra de Deus com o seu comportamento e chegou num ponto extremo de completa corrupção, de completa incredulidade, que o apóstolo Paulo, entregou os dois a Satanás. Mas, na verdade, não foi uma entrega de ódio, uma entrega para destruição, mas por amor, para que eles, na mão de Satanás, sofressem bastante, até que reconhecessem que estavam errados, que precisariam mudar de vida e que se arrependessem para que fossem perdoados. Então, nós podemos sim e devemos exortar o semelhante no amor para que possa mudar, para seguir uma vida nova, uma vida correta, de acordo com a vontade do Senhor. Então, se nós temos uma trave no olho, nós temos que ser liberados dessa trave. E muitas vezes essa trave é o pecado repetido, é aquele pecado que estamos muitas vezes agasalhando e não queremos abrir mão dele, porque nos causa prazer. Isso é uma trave no olho. E muitas vezes a pessoa ela está praticando pecados graves e olhando para a vida do outro que tem pecados até menores. Outra frase da Bíblia, que está em João, capítulo 8, versículo 7, que é muito usado para quem quer viver do pecado e quer se justificar. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Na verdade, Jesus estava falando para os fariseus, que eram orgulhosos, espiritualmente se achavam superiores. Então, eles queriam apedrejar, estavam certos de acordo com a lei de Moisés, que previa mesmo esse apedrejamento de uma mulher, de um homem adúltero. Mas na verdade, o Senhor queria que eles pensassem nos seus próprios pecados, que eles não eram perfeitos, que eles não estavam cumprindo a vontade de Deus, que fizessem uma reflexão. E naquele momento, pelo menos por aquele momento, eles não se sentiram aptos a atirar a primeira pedra. Então, também nós devemos viver corretamente, de acordo com a vontade de Deus, para que possamos não só avaliar, mas aconselhar, orientar e também ajudar que outros irmãos, outras pessoas possam abandonar o pecado, sendo exortadas e voltar para Deus, arrepender e ser perdoados. Então, nós podemos julgar sim, nós podemos avaliar, porque o Senhor não quer que sejamos omissos. Amém? Que assim seja. Amém.